A conjunção mas, e a gente viu isso na aula de orações coordenadas, aparece em muitas frases portuguesas, indicando uma contradição entre o conteúdo da primeira afirmação e o da segunda. A frase abaixo, em que essa conjunção tem valor diferente, é... Então, cara, o que a banca falou é o seguinte, olha, candidato, o negócio é o seguinte, você vai ter 4 alternativas em que a conjunção mas, a conjunção adversativa mas, ela tem valor de oposição, de contraste. E vai haver uma que tem a conjunção mas que não tem esse valor de oposição. Basicamente isso. Então, eu falo que essa questão é uma questão didática, porque ele já falou, olha, a conjunção mas traduz contradição. Qual é o valor diferente desse? Pronto, é só isso que ela quer que você observe. Beleza? Qual das frases abaixo, né, das alternativas, não apresenta valor de oposição? É isso que ela quer. Então, vamos lá. Tenho muito dinheiro, tem muito dinheiro, mas é muito infeliz. Então, o que a gente julga, né, como natural? Ter dinheiro e ser feliz. Mas a pessoa tem muito dinheiro e não é muito feliz, mas é muito infeliz. Então, uma relação de oposição aqui, de contraste. Concorda comigo? Beleza. Então, aqui é um valor de oposição. O filme é bom, mas um pouco chato. Então, aquele filme que é bom, supõe-se que ele não seja chato. Mas ele é um pouco chato. Então, a gente percebe um valor de oposição, de contraste aí. Concorda comigo? Sim. O time jogou bem, mas perdeu. O que se supõe de um time jogar bem? Poxa, que esse time ganhe. Já que ele jogou bem, ele vai ganhar. É o que se espera, né? Mas ele perdeu. Opa, então uma quebra de expectativa, né? É um contraste. Beleza. Ficou triste, mas quem não ficaria? Aí eu queria que você observasse comigo o que a gente mostrou em 2 aulas. Na aula de advérbio, eu apresentei as palavras denotativas, tá? E ali eu também falei das palavras de situação, tá? Então as palavras expletivas e as de situação. Ora, pois bem, pois, concorda comigo? Mas, então agora são as palavras de situação. O que são essas palavras de situação? São aquelas palavras que não transmitem um sentido direto, mas elas transmitem uma relação situacional. Por que isso? De repente chega alguém à sua casa, e aí você vai se lembrar da aula de advérbio, e também eu repeti a mesma coisa na aula de sintaxe de oração, tá? E aí a gente comentou o seguinte, supõe-se a seguinte ideia, você está em casa e de repente chegou lá o fulano, uma pessoa que você não via há muito tempo, né? E você achava que ele estava lá nos Estados Unidos. E aí de repente chega, bate lá o fulano, e aí você comenta com a sua esposa ou com os seus familiares, pois não é que o fulano veio, rapaz. Mas não é que o fulano veio, rapaz. Esse pois, ele não é explicativo. Esse mas não é adversativo. Ele é situacional. A gente usa essa expressão para a gente dar entonação. Basicamente é isso. A gente não está colocando explicação alguma, nem oposição alguma. É a mesma coisa do ora, que é o tempo de pensamento. Ora, devemos pensar nisso melhor. A gente quer, às vezes, um tempo. Então, essa expressão a gente chama de situacional por isso. É o tempo que nós temos, que a gente leva para a gente poder raciocinar em cima de algo. Beleza? Às vezes a gente tem também uma expressão que não a gente não grafa essa expressão. Muitas vezes são marcas linguísticas da oralidade, que não sei se isso é bom. A gente não escreve isso. Mas essa forma, né, esse vocábulo que a gente coloca para fora, esse som que a gente coloca para fora, é também situacional. Assim como, mas não é que ele não veio, rapaz. Mas não é que ele veio. Pois não é que ele não veio. Tá legal? Então é basicamente isso. E aqui foi, olha só. Ficou triste, mas quem não ficaria? Esse mas aí é de oposição. Porém, ninguém ficaria? Não. Ficou triste. Cara, mas quem não ficaria? Quem não ficaria? E aí, nesse caso, esse mas, ele é apenas situacional. E nós vimos isso em 2 aulas. Na aula de advérbio e na aula de sintaxe de oração. Então, esse mas, ele é apenas situacional. Beleza? Dentro das palavras denotativas trabalhadas nas nossas aulas. A prova estava fácil.
mas obtive nota ruim. Então, fácil e nota ruim não era esperado, correto? Então, valor de oposição, posso trocar por porém. Então, todos esses daqui, tá, ó, conjunção mas aqui, olha, para você reforçar o valor adversativo, você consegue trocar pelo porém. A única que você não consegue trocar pelo porém é a alternativa D de dado, beleza? Então, nesse caso, a alternativa D é a que a gente marca.